Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Cláudio Mota e esse é um curso de matemática preparatório para os concursos do Censo 2022. Nós estamos exatamente no nosso módulo sobre proporcionalidade. E por onde nós começamos? Nós começamos falando um pouco sobre razão. Razão nada mais é do que um quociente ou a divisão entre dois termos. E aí nós não estamos falando de fração, nós estamos falando de razão. Então, o número que fica em cima nós chamamos de antecedente e o que fica embaixo nós chamamos de consequente. Depois nós falamos um pouco sobre proporção. Proporção nada mais é do que uma igualdade entre duas razões, ok? Então perceba que os conteúdos eles estão todos conectados. Depois de proporção, nós falamos um pouco sobre a propriedade fundamental das proporções, onde o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. E nesse caso, nós falamos muito sobre equações. Você perceba que os conteúdos estão conectados. Não só os conteúdos deste módulo, mas os conteúdos dos módulos anteriores. Até porque nós tivemos um módulo sobre função do primeiro grau. E lá nós falamos bastante sobre equações do primeiro grau. E agora nós voltamos a falar sobre equações do primeiro grau. E é muito importante que você tenha esse conhecimento muito bem assimilado lá atrás dos conteúdos anteriores. Por quê? Porque se você chegar na parte de proporcionalidade, que é o que nós estamos vendo aqui, e você tiver alguma dificuldade, e principalmente se essa dificuldade estiver nos conteúdos anteriores, nos pré-requisitos, aí você vai travar. Aí você vai sentir aquela sensação que não está mais evoluindo como você gostaria. Porque, no fundo, todos nós queremos evoluir. E evoluir no sentido exponencial, ou seja, a cada dia eu quero conhecer mais e o meu conhecimento ele vai numa crescente. Na verdade, a cada dia mais e a cada dia mais. Tem como chegar nesse nível? Claro que tem. Só que é muito importante que eu percebo que muitos, mas muitos alunos aqui do nosso curso, eles não seguem o curso corretamente. Então, às vezes eu percebo que tem alunos que nós temos hoje por volta de 60 atividades postadas, entre atividades e simulados. Ocorre que muitos alunos, eles fazem as atividades de forma aleatória. Então, tem aluno que deixou as últimas 50 atividades em branco ou simplesmente não fez e agora está fazendo as atividades de proporcionalidade. E eu percebo o quê? Quando eu vejo essas atividades, quando eu vou fazer a correção, né? Na verdade, a correção automática, mas eu vejo as notas. Eu percebo que o aluno simplesmente ele não consegue ter o desempenho que ele gostaria. Simplesmente de uma atividade que vale 12 pontos, ele tira 2 pontos. Certo? Então isso é um baixo aproveitamento. Então, por isso que é importante que você faça as atividades e que você veja os vídeos desde o início. Parece óbvio, né, falar sobre isso, mas quando a gente começa um curso, a gente começa do início. A gente não começa do meio e nem do final. Eu sei que é muito bom começar do final, até porque nós estamos aqui no vídeo número, eu acredito que no número 126, 127. Então, as pessoas querem chegar e querem fazer os últimos vídeos, as últimas atividades. Mas se esquecem que as coisas começam lá atrás, no vídeo número 1, número 2 e nas atividades iniciais. Certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela para a gente estudar um pouco sobre números diretamente proporcionais. Ok, vamos começar. Como eu falei, nós estamos aqui no nosso módulo sobre proporcionalidade. E vamos falar sobre números diretamente proporcionais. E lógico, nós vamos trazer aqui um contexto, porque é importante que você entenda dentro de um contexto. Até porque, quando se trata de números diretamente proporcionais, existem algumas questões mais diretas, questões rápidas de serem feitas, ou sem um enunciado contextualizado. Mas os melhores problemas envolvendo números diretamente proporcionais são aqueles contextualizados, que eu já percebi que nas questões da Fundação Getúlio Vargas,
nós temos muitas questões envolvendo um contexto, tá? Envolvendo números diretamente proporcionais, mas dentro de um contexto. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o seguinte contexto. Uma impressora 3D produz, em 2 horas, 40 bonecos. Em 3 horas, essa mesma impressora produz 60 bonecos. Em 4 horas, 80 bonecos. E em 5 horas, 100 bonecos. Primeira coisa que eu quero que você perceba. Existem aqui duas grandezas. Vamos lá. Existe o tempo de produção, certo? Eu não vou falar que a minha grandeza são as horas. Horas é a unidade de medida utilizada para medir, para mensurar a minha grandeza. Porque poderia ser 2 minutos, ou 2 horas, ou 2 dias, ou 2 semanas, não é verdade? Então, horas, minutos, segundos, semanas, anos, é a unidade de medida que está sendo utilizada. A unidade de medida aqui são as horas, mas a grandeza é o tempo utilizado para a produção desses bonecos, ok? Então, guarda aí. Nós temos a primeira grandeza, que é o nosso tempo de produção. E agora ele fala também da quantidade de bonecos que essa impressora 3D produz. Então tem uma segunda grandeza, que é a quantidade de bonecos produzidos. Ou a quantidade de itens produzidos, né? Eu posso pensar de uma forma genérica também. Então perceba que eu tenho duas grandezas. E aí ele coloca várias situações. Em 2 horas vai produzir 40, em 3 horas vai produzir 60, em 4 horas vai produzir 80 e em 5 horas vai produzir 100. Certo? Então eu tenho essas informações em pares. Tudo bem? Nós vamos criar razões onde o antecedente é o tempo e o que está embaixo, o consequente, será a quantidade de bonecos que foram produzidos. Então, veja bem, nós vamos fazer o quê? Então, eu posso começar assim, ó, que 2 está para 40. Por que 2 está para 40? Porque em 2 horas, a impressora produz 40 bonecos. Então, 2 está para 40. A cada 2 horas, ele produz 40 bonecos. Ou ele produz 40 bonecos em 2 horas. Muito bem. Agora, eu quero relacionar, certo? Eu quero relacionar como nós fizemos nas nossas aulas sobre proporção. Porque na proporção eu tenho uma relação entre igualdades. E para ser proporção eu tenho que ter uma relação de igualdade, não é isso? A proporção é uma igualdade entre duas razões. Então, olha só. Deixa eu fazer um rascunho aqui do lado. Eu sei que 2 está para 40. Se eu simplifico aqui em cima por 2 e aqui embaixo por 2, então eu tenho um 20avos. Certo? 1 está para 20. Ou, em 1 hora, a impressora produz 20 bonecos. Simples assim. A segunda razão é 3 está para 60. A cada 3 horas, a impressora 3D produz 60 bonecos. Agora, presta atenção. Eu quero simplificar também. Só que, lógico, eu não posso simplificar por 2. Eu tenho que simplificar por 3. 3 por 3 é 1. 60 por 3 é 20. Certo? É 20. Perceba que eu simplifiquei a minha razão aqui em cima e achei 1 está para 20. Eu simplifiquei a minha razão aqui embaixo e encontrei 1 está para 20. Então, você concorda que eu posso fazer isso aqui, ó? 2 está para 40, assim como 3 está para 60. Por quê? Porque elas representam a mesma quantidade. Na verdade, ó, 1 está para 20. E aí, o que eu posso fazer? Vou colocar outro sinal de igualdade e vou dizer aqui na sequência que em 3 horas, essa mesma impressora produz 60 bonecos. Já fizemos isso. Em 4 horas, 80 bonecos. Então, 4 está para 80. Certo?
Posso fazer a mesma conta aqui? Posso, ó. 4 está para 80. Se você simplificar por 4 em cima, embaixo, você vai achar 80 por 4 é 20. 1 está para 20. Então, essa igualdade é verdadeira. 2 está para 40, assim como 3 está para 60, assim como 4 está para 80. Muito bem, só que nós temos uma próxima informação. E em 5 horas, 100 bonecos. Então, vamos lá. Vamos colocar essa informação aqui, ó. Garanto para você que vai dar a mesma coisa, ó. 5 está para 100. Vamos provar? Eu tenho aqui 5 está para 100. Se você simplifica em cima por 5, você vai encontrar 1. Se você simplifica embaixo por 5, 100 por 5 é 20. Então, essa igualdade é verdadeira. 2 está para 40, 3, assim como 3 está para 60, 4 está para 80 e 5, assim como 5 está para 100. Pronto, agora eu quero que você perceba uma coisa. Nós seguimos aqui uma coerência. Qual é a coerência? No antecedente de todas as razões, nós colocamos uma grandeza. Eu não posso misturar as grandezas. Lá no antecedente, na parte de cima, eu coloquei o tempo. E todos os tempos eles estão na mesma unidade de medida, que no caso é horas. E no consequente de todas as razões, nós temos a quantidade de bonecos que foram produzidos. Certo? E todos eles estão na mesma unidade de medida, que são os números naturais. Eu estou contando uma quantidade. Ok? São números, na verdade, né? Certo. Agora, vocês perceberam que quando nós simplificamos todas essas razões, nós chegamos em um valor, que é 1 está para 20. Certo? Grave esse número. 1 está para 20 nesse nosso problema aqui. Agora, o que eu vou trazer para vocês? Vamos lá. O que isso significa? Para estudar números diretamente proporcionais. Então, nós temos um problema onde nós temos várias situações, onde eu tenho uma impressora que produz em diversas situações. Em 2 horas, 40 bonecos, em 3 horas, 60 bonecos, em 4 horas, 80 bonecos e 5 horas, 100 bonecos. O que ele pede embaixo? Calculando a razão entre o tempo utilizado na produção e o número de bonecos produzidos, observamos uma igualdade. Foi justamente isso que nós colocamos. E essa igualdade ela é verdadeira porque nós simplificamos as razões e chegamos em um número. 1 está para 20. Agora, o que significa essa igualdade? Na prática aqui, nossa, significa que os números 1, 2, 3, 4 e 5, que são esses números que estão aqui nos antecedentes, esses números são diretamente proporcionais aos números que estão embaixo, 40, 60, 80 e 100. E, a parte mais importante, 1 está para 20 é a constante de proporcionalidade. Agora, é a constante. Constante significa que ela não vai variar, certo? Variável, ela varia. É um número que está sempre variando. Aqui não, aqui é uma constante. E lógico que ela é uma constante. Por quê? Porque para cada uma dessas razões, a constante é a mesma. O valor que nós temos aqui, simplificado, é o mesmo. Por isso que ela é chamada de constante de proporcionalidade. Agora, como que isso vai aparecer nos teus problemas? Aqui nós estamos criando uma situação onde nós não falamos que os números 2, 3, 4 e 5 são diretamente proporcionais a 40, 60, 80 e 100. Aqui em cima, no enunciado, não foi falado isso. Mas, na prática, vai ser informado para você que os números 2, 3, 4 e 5 são diretamente proporcionais a 40, 60, 80 e 100. Lógico que ele vai omitir alguma informação, não é verdade? Porque se ele não omitir informação, então qual é o objetivo do problema? Você tem que encontrar alguma informação dentro desse problema. Ele vai te fornecer alguma informação útil
e, lógico, ele vai omitir, ele vai querer que você descubra as outras informações, certo? Agora, existem os números diretamente proporcionais e os inversamente proporcionais, mas os inversamente proporcionais nós vamos estudar posteriormente. Agora, por que eles são diretamente proporcionais? Porque, perceba, quando aumenta o número de horas, porque o antecedente aqui é o número de horas, concorda? O que acontece quando nós aumentamos o número de horas? O número de bonecos produzidos aumenta também. Concorda? Parece bem lógico, né? Mas existe a situação onde aumenta o número de uma grandeza e diminui a outra. Só que isso nós vamos ver posteriormente. Por enquanto, nós estamos vendo números diretamente proporcionais. Então, eles são diretamente proporcionais porque quando aumenta uma grandeza, a outra também aumenta. E aumenta como? Proporcionalmente. De acordo com qual informação? De acordo com a constante de proporcionalidade. Então, isso significa que quando nós dobramos um número, o outro dobra. Dentro desse contexto, significa o quê? Se eu dobrar a quantidade de tempo que essa impressora vai produzir, vai dobrar a produção também. Presta atenção. Veja que em 2 horas ele está produzindo 40. Dobra a quantidade de horas. O dobro da quantidade de horas é 4, né? O dobro de 2 horas são 4 horas. Então você tem que dobrar a quantidade produzida também. Então, se eu estou saindo de 2 e indo para 4 horas, então eu vou sair de 40 e vou dobrar também, eu vou para 80. Olha essa informação aqui. Eu dobrei a quantidade de horas, eu saí de 2 e fui para 4. E o que aconteceu com o consequente, ou com a quantidade de bonecos, dobrou também. Certo? Se você reduz pela metade, então a quantidade de bonecos também reduzirá pela metade. Certo? Agora, lógico, é importante que nós possamos ver tudo isso num exercício bem prático, né? Para você saber, talvez você esteja se perguntando, mas professor, tudo bem, você descobriu que todas essas razões formam uma igualdade, mas e aí? Tá, beleza, você encontrou uma constante de proporcionalidade, mas e aí? Na prática, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu vou te mostrar na prática o que você vai fazer para você resolver toda essa situação. Presta atenção, eu trouxe um problema aqui. Na verdade, eu trouxe 2. Vamos começar aqui pelo primeiro. Vamos fazer uma leitura. Simone dividiu 30 pitangas entre seus sobrinhos de 2, 3 e 5 anos de idade. Então, vamos lá. Simone tem 30 pitangas e ela vai dividir essas pitangas entre 3 sobrinhos de 2, de 3 e de 5 anos. A princípio, ela poderia dividir igualmente. Seria uma boa, né? Não, eu vou pegar igualmente. Então, se eu tenho 3 sobrinhos e tenho 30 pitangas, então cada um vai ficar com 10, porque 30 dividido por 3 é 10. Cada um fica com 10. Mas não foi isso que ela fez. Bora lá. Simone dividiu 30 pitangas entre seus sobrinhos de 2, 3 e 5 anos de idade. Ótimo. Qual foi a quantidade de pitangas que cada um deles recebeu? Sabendo que a divisão foi diretamente proporcional à idade de cada sobrinho. Percebe? Se é diretamente proporcional à idade de cada sobrinho, então dá uma olhada nas idades. Eu tenho um sobrinho que tem 2 anos, o que tem 3 e o que tem 5. Se é diretamente proporcional, lembra que eu falei? Quando aumenta a idade, o que vai acontecer? Vai aumentar a quantidade de pitangas que ele vai receber. Quanto menor for a idade, menos pitanga ele vai receber. Aí você está perguntando, mas professor, quais são as grandezas aqui? Porque você falou de grandeza, né? Eu falei de grandeza no início. Esse problema tem 2 grandezas. A primeira é a quantidade de pitangas. É o que ele fala ali no início. 30 pitangas é a quantidade de pitangas. Tá, mas olha só. Eu tenho outra grandeza, que é a idade dos sobrinhos. A idade das crianças. 2, 3 e 5. Só que elas estão sendo mensuradas em uma unidade de medida, que é anos. Eu não posso dizer que a grandeza é anos, meses, dias. Percebe? Essas são unidades de medidas que nós utilizamos.
nós falamos da idade deles. Essas são as grandezas, a quantidade de pitanga e a idade. A quantidade de pitangas que cada um recebe tem que ser diretamente proporcional à idade. Então, quem tem a maior idade vai receber mais pitanga. Quem tem a menor idade vai receber a menor quantidade. Então, como que nós vamos fazer isso na prática? Dá uma olhada. Eu vou colocar assim para a gente formalizar. Ó. Sobrinhos. E eu vou dizer que os sobrinhos são A, B e C. Eu tenho 3 sobrinhos, justamente nessa ordem, onde o primeiro sobrinho receberá uma quantidade A de pitangas, e no caso eu estou falando o de 2 anos. O B é a quantidade de pitangas que o segundo sobrinho vai receber, o de 3 anos. E C é a quantidade de pitangas que o terceiro sobrinho vai receber, que é 5. Certo? Muito bem. Então, olha só. Vamos lá. O que eu sei também? Eu sei que A, B e C são as quantidades de pitangas que cada um recebe. Eu não tenho 30 pitangas, então eu posso falar que A mais B mais C é igual a 30. Então, A é a quantidade de pitangas que o sobrinho de 2 anos vai receber. B é a quantidade de pitangas que o sobrinho de 3 anos vai receber. E C é a quantidade de pitangas que o sobrinho de 5 anos vai receber. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos uma equação. Agora eu te peguei. Nós temos uma equação. Se você não sabe a equação ainda, então tem que voltar lá no módulo anterior. Agora, o que eu sei? Que são diretamente proporcionais à idade. Então, o que o primeiro sobrinho recebe, que é A, é proporcional a quanto? É proporcional a quanto? A idade dele, que é 2. Certo? Porque não é proporcional à idade. Isso é igual. O que o B recebe é proporcional a quanto? A 3. Né? B é a quantidade que ele recebe. E essa quantidade é proporcional a quem? A 3, que é justamente a idade do sobrinho. Isso tem que ser igual a quanto? A C, que é proporcional a 5. Então, o que o primeiro sobrinho recebe, que é A, é proporcional à idade dele. O que o segundo sobrinho recebe, que é B, é proporcional à idade dele. E o que o terceiro sobrinho recebe é proporcional à idade dele. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós temos aqui uma proporcionalidade, certo? Os valores A, B e C estão proporcionais às idades. Agora, eu tenho que criar uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar de quê? Normalmente, eu vou trocar minha caneta aqui. Normalmente, nós chamamos de K. Então, tá aqui. Eu chamei de K. Agora, é o seguinte. Agora que vem a jogada. Cadê a constante de proporcionalidade? Eu não sei qual é a constante. Ah, professor, mas aqui em cima você sabia. Aqui em cima eu sabia. Por quê? Porque eu tinha o antecedente e tinha o consequente. Então, eu simplifiquei todas elas e encontrei a minha constante de proporcionalidade. Aqui embaixo é diferente. Por quê? Porque agora eu não tenho o meu antecedente. O meu antecedente é a quantidade de pitangas que eles recebem. O que eu tenho é o consequente de todos, que é a idade deles. Certo? Então, A está para 2, assim como B está para 3, assim como C está para 5, que é igual a uma constante que nós vamos chamar de K. Agora, presta atenção. Eu quero que você considere isso aqui. Ó. Tudo isso aqui é uma igualdade. Então, eu posso afirmar que A está para 2, assim como K. Posso fazer isso? Posso. Ó. Eu posso falar que A está para 2 é igual a K. Simples assim. Eu posso passar esse 2 multiplicando? Posso. Então, eu posso falar que A é igual a 2K? Posso fazer isso? Posso. Ah, professor, eu queria fazer uma proporção assim. Posso fazer? A vezes 1 é A e 2 vezes K é 2K. Posso fazer isso?
Posso. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Você pode fazer isso. Eu não vou fazer aqui, mas se você quiser, você pode. Eu estou resolvendo como uma equação. Esse 2 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, A é igual a 2K. Então, é isso que nós vamos escrever aqui, ó. A é igual a 2K. Muito bem. Seguindo a mesma ideia, eu posso falar que B está para 3 é igual a K? Posso falar isso? Posso. Porque tudo isso é uma igualdade. B está para 3 é igual a K. Posso falar isso. Se eu passo o 3 que está dividindo para esse lado multiplicando, posso falar que B é igual a 3K. Certo? Então, vamos lá. Vamos colocar essa informação aqui. Ó. B é igual a 3K. Posso concluir também a mesma coisa em relação a C? Posso. Olha só. Posso falar que C está para 5 é igual a K. Então, eu posso falar que C é igual a 5K. O 5 está dividindo, passa para cá multiplicando. Então, vamos lá. Ó. C é igual a 5K. Perceba, nós temos o valor de A, B e C em função de alguém. Em função de K, que é a nossa constante de proporcionalidade. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar esse valor de A, que é 2K, e vai substituir nessa equação. Então, quem é A? É 2K. Quem é B? Aqui embaixo, ó. B é 3K. Quem é o C? O C é 5K. Ótimo. Tudo isso tem que ser igual a 30. Ótimo. Então, eu tenho uma equação. Eu continuo tendo uma equação. Só que agora, eu vou apagar aqui. Tudo bem? Vou apagar aqui. Só que agora, você tem apenas uma incógnita. Tá? É importante que você entenda isso. Aqui nessa equação original, nós temos 3 incógnitas. É impossível você resolver uma equação que tenha 3 incógnitas. Certo? Eu até posso resolver isso aqui, porque ela possui infinitas soluções, mas não é o caso aqui. Nós precisamos exatamente dos valores, então não é assim que nós resolvemos. Nós temos que trabalhar com a proporção aqui, com os números diretamente proporcionais, criar essa estrutura e substituir aqui. Agora eu posso dizer que 2K mais 3K, 5K. 5K mais 5K é 10K, que é igual a 30. Esse 10 que está multiplicando, eu posso passar dividindo. E eu posso concluir que K é igual a 3. Ótimo! Se K é igual a 3, então você pode concluir o quê? Que o A é 2 vezes o K. Então, o A é 2 vezes o 3, que é 6. Então, o sobrinho que possui 2 anos, ele recebeu 6 pitangas. Certo? Vamos lá, vamos para o B. É 3 vezes o K. O K não é 3? 3 vezes 3, 9. O sobrinho que tem 3 anos recebeu 9 pitangas. Percebe que os números são diretamente proporcionais às idades, a quantidade de pitangas. Então, quem tem mais idade vai ficar com mais pitanga, porque é diretamente proporcional. Quando um número aumenta, o outro tem que aumentar. Quando a idade aumenta, o número de pitangas tem que aumentar. Eles são diretamente proporcionais. Ok? Mesma coisa aqui, ó. 5 vezes o K, que é 3. 5 vezes 3 é igual a 15. Certo? Então é isso. Nós podemos afirmar que o sobrinho de 2 anos recebeu 6 pitangas, porque ele é o mais novo, então ele recebe menos. O sobrinho de 3 anos, que é o B, recebe 9 pitangas. E o sobrinho, que é o mais velho, de 5 anos, recebe mais pitangas. No caso, 15 pitangas. Certo? Então é dessa forma que nós vamos resolver os nossos problemas. Agora, eu vou trazer mais um problema aqui para a gente finalizar a nossa aula. E na sequência, vou passar atividades para vocês fazerem lá na plataforma. Vou deixar a amostra aqui por enquanto, só essa parte para vocês olharem aqui, né? Até menos para subsidiar aqui o próximo exercício. Vamos lá, vamos fazer uma leitura. 3 pessoas associaram-se
em uma empresa. A primeira investiu inicialmente R$ 12.000, a segunda R$ 10.000 e a terceira R$ 6.000. Sabendo que a sociedade teve lucro de R$ 21.000 no primeiro ano, o qual deve ser repartido em quantias diretamente proporcionais ao capital inicial investido. O que é o capital inicial? É o valor que você entra na sociedade. A primeira pessoa investiu 12 mil, então ela vai receber o lucro proporcional ao que ela investiu. Quem investe mais, recebe mais, concorda? Não é eu que estou falando, e não é a regra. Se ele falar que tem que ser inversamente proporcional, a coisa muda de figura. Aqui ele está falando que o qual deve ser repartido, né, o lucro, em quantias diretamente proporcionais. Então, quanto mais dinheiro você coloca no capital investido, maior vai ser a tua parte no lucro. Uma grandeza aumenta, a outra aumenta também. E quais são as grandezas? A grandeza é o capital investido. O primeiro investiu 12 mil, é o capital investido. O segundo 6 mil, o segundo 10 mil, o terceiro 6 mil. E qual é a outra grandeza? A outra grandeza é o lucro que eles receberam, certo? Então, bora lá. O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui as pessoas, tudo bem? Vamos colocar assim, ó. Primeira pessoa vai receber A. A segunda pessoa vai receber B. E a terceira pessoa vai receber C. Então, eu já tenho as três pessoas. E aí você já percebeu o seguinte, que eu posso criar essa equação. Vou colocar aqui embaixo. Ó. Posso dizer que A mais B mais C tem que ser igual ao lucro, 21 mil. Porque o lucro tem que ser repartido para as três pessoas. O lucro tem que ser repartido para as três. Eu não estou repartindo o lucro igualmente. 21 dividido por 3 dá 7. Então, eu poderia falar que a primeira pessoa recebe 7, a segunda 7, a terceira 7. 3 vezes 7, 21. Só que não é isso que nós queremos. O que cada um recebe é proporcional ao que você investiu. E é diretamente proporcional. Então, bora lá, bora criar a nossa proporção. Eu vou criar aqui primeiro para vocês entenderem. Olha só. O que a primeira pessoa recebe é proporcional ao que ela investiu. Deixa eu aumentar esse traço aqui, porque a gente vai ter um valor maior, né? Que é 12 mil, né? Bora lá, 12 mil. O que a segunda investe, o que a segunda recebe, é proporcional ao que ela investe, que é 10 mil. O que a terceira pessoa recebe é proporcional ao que ela investe, 6 mil, certo? Muito bem. Então, o que nós vamos fazer agora? Eu tenho duas grandezas, como eu falei. O antecedente de todas essas igualdades aqui, dessas razões, representa o que cada um recebe do lucro. A, B e C. É o que a primeira pessoa, a segunda e terceira, respectivamente, recebe. E o que está aqui no consequente é a outra grandeza. É o capital investido, o que cada um investiu. Agora, a unidade de medida aqui, tanto para a primeira grandeza quanto para a segunda, é em reais, né? É o valor monetário em reais. Muito bem. E aí, nós temos uma constante? Não, nós não temos. Então, nós vamos chamar ela de K. Certo? Essa é a nossa constante de proporcionalidade. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos agora há pouco. Eu posso falar que A está para 12 mil é igual a K. E posso simplesmente afirmar que A é igual a 12 mil K. Posso fazer isso? Posso, né? Vou fazer diferente. Vou colocar um pouco mais para cá, para a gente ter um pouco mais de espaço. A é 12 mil K. Certo? Quem é o B? É B está para 10 mil é igual a K. Se você passa o 10 mil multiplicando para cá, ó, você vai dizer que o B é 10 mil K.
Quem é o C? O C está para 6.000 é igual a K. Então, passo 6.000 multiplicando para esse lado. C é igual a 6.000K. Muito bem, eu já tenho um valor de A, B e C que está em função de K. Então, pega essa tua equação, a soma dessas três partes representa o todo, é o lucro, que é R$21.000. Agora, nós vamos pegar essas informações de A, B e C e vamos substituir aqui. Vou colocar aqui embaixo, ó, 12.000K mais 10.000K mais 6.000K. Isso tem que ser igual a 21.000. Pronto, essa é a minha equação. Agora, é fácil resolver essa equação, porque eu tenho só uma incógnita, né? Nós chegaremos nisso ainda. Existem equações que nós vamos fazer aqui de duas incógnitas. Eu tenho só uma, então, ótimo. Esses três termos aqui, ó, são semelhantes. 12.000 mais 10.000, 22.000. 22.000 mais 22.000 mais 6.000, 28.000. Então, vamos colocar aqui, ó, 28.000. K é igual a 21.000. Muito bem. Esse 28.000 vezes K, o 28.000 está multiplicando. Então, vamos passá-lo dividindo. Então, vai ficar 21.000 dividido por 28.000. Certo. Nós podemos simplificar? Podemos e devemos, né? Ó, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Dividir tudo por 1.000, por exemplo. Ou dividir por 10, 3 vezes, sucessivamente. Então, a princípio, eu tenho que 21 está para 28. Posso simplificar? Posso. Aqui eu posso simplificar por 7. Não é verdade? O 21 por 7 dá 3. E o 28 por 7 é 4. 4 vezes 7, 28. Então, a minha constante de proporcionalidade é 3 quartos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir esse valor aqui, ó. Vou falar aqui 12.000 vezes 3 quartos. Será que eu tenho espaço para fazer isso aqui? Vamos lá. Eu vou tentar fazer isso aqui. Muito bem. O que eu posso fazer? Vamos fazer direto? Vou fazer direto isso aqui. Eu vou pegar o 12 e vou simplificar por 4. 12 por 4, 3. 4 por 4, 1. Só que aqui é 3.000, certo? Eu simplifico. É como se eu pegasse 12.000, simplificasse por 4. Ia dar 3.000. 3 vezes 3, 9. Então, o primeiro receberá R$9.000. Certo? Acredito que ele vai receber mais, né? Porque ele colocou mais dinheiro, ele colocou R$12.000. O segundo é 10.000 vezes 3 quartos. 10.000 dividido por 4, dá para fazer. Dá para fazer. 100 por 4 é 25. 25 vezes... vai dar 2.500, né? Vai dar 2.500. 2.500 vezes 3 vai dar R$7.500, não é verdade? Isso mesmo. Eu tenho 100 dividido por 4, vai dar 25. 25 vezes 100, 2.500. 2.500 vezes 3, 7.500. Então, o segundo recebeu 7.500. E o terceiro? Aqui vezes 3 quartos. 100. 100 dividido por 4 é 25. Muito bem. Agora, essa conta eu vou ter que fazer... na mão, né? Não precisaria, não, mas eu vou fazer. Vamos lá, vamos fazer aqui na mão. Vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. 3 vezes 6 vai dar 18, né? Vamos colocar aqui, ó. 18.000. Tá. 18.000 dividido por 4. Vamos fazer aqui. 4 vezes 4 vai dar 16. 18 menos 16 sobra 2. Desce 0. Desce esse 0 aqui. 4 vezes 5, 20. Então, para finalizar, nós vamos colocar 2 zeros aqui.
Isso dá 4.500. Esse é o valor que o terceiro recebeu. Percebe que o primeiro colocou 12 mil. Então ele recebeu mais do lucro. Ele recebeu 9 mil de lucro. O segundo, ele colocou 10 mil no negócio. Então ele recebe proporcional, ele recebe 7.500. E o terceiro, ele colocou 6 mil no negócio. Então ele recebe um lucro proporcional a esse valor. Lembrando que nós estamos falando de números diretamente proporcionais. Significa que se eu coloco mais dinheiro no negócio, então eu tenho direito a um lucro maior, certo? Isso diretamente proporcional, certo? Então, pessoal, é isso. Eu estou disponibilizando neste momento as atividades para vocês fazerem lá na plataforma. Um abraço e até a próxima!